simples, por isso, aliás, a maioria de nós já foi batizado e em alguma altura já terá entendido o porquê do batismo. Eu, quando fui batizado, lembro-me de ter tido algumas sessões, mas francamente não me recordo o que é que foi falado na altura. E é importante nós entendermos porque é que nós fazemos o que fazemos e realmente o que é que isto significa para nós fazermos não por uma rotina religiosa que é repetida ao longo dos anos, mas possamos o fazer com sentido. E ao mesmo tempo também perguntarmos, e nós devemos com alguma frequência, cada nova geração devia de se questionar porque é que nós fazemos as coisas como fazemos. Porque é que às vezes há algumas diferenças daquilo que nós lemos no Novo Testamento e devemos nos questionar sobre realmente as nossas práticas, olhando de facto a tradição, olhando a história, mas ao mesmo tempo sempre examinando à luz das Escrituras o porquê, ok? Então não fazemos apenas só porque nos foi transmitida uma tradição. Se ficarmos por aí, ficamos todos... estávamos muito bem então no catolicismo, nunca teria havido reforma protestante, ok? O caso em particular hoje do Marcelo, que deu o seu testemunho, para mim de facto foi interessante, porque às vezes nós andamos anos a batalhar para explicar o Evangelho a pessoas à nossa volta, amigos, família, vizinhos, pessoas que até assistem aos nossos cultos na igreja e continuam a bater em salvação por obras, ou continuam a ter um entendimento inquinado do Evangelho, ou continuam simplesmente, houve casos, eu lembro-me de um caso, que continua a insistir que se converteu à fé evangélica, por exemplo. Eu não quero convertidos, aliás, nenhum de nós quer, biblicamente falando, não é isso que nós procuramos, não é convertidos à fé evangélica, convertidos à fé reformada. Não, nada disso. Nós queremos pessoas convertidas a Cristo, que têm que entender, de facto, o que é que estão realmente a fazer. Há pessoas que mistificam tanto esta questão do batismo e da ceia que cheguei a ter pessoas que estavam muito preocupadas de não poder tomar a ceia na igreja de onde vinham e eu perguntei porquê e pronto, e as pessoas explicaram porque o pastor da igreja onde essas pessoas vinham entendeu que aquele casal não deviam de estar juntos porque na verdade estavam em adultério. E então não fazia muito sentido estar a tomar ceia. E a preocupação na altura de uma dessas pessoas é: mas se eu não tomo a ceia, eu não estou em comunhão com o corpo de Cristo e com Cristo. E eu disse: não. Tu permaneceres em pecado, em desobediência deliberada contra o teu Senhor, que tu dizes que é teu Senhor, já em si o teu pecado está-te a afastar de Deus e do corpo. O tomares a ceia, não há aqui uma mágica que vai operar aqui qualquer coisa em ti. Isto é o conceito católico e nós já vamos ver um pouco mais à frente, que acham que tomar a ceia e o batismo vão trazer aqui alguma mágicazinha, ok? Mas não. Jesus deixou-nos duas ordenanças que os católicos chamam de sacramentos. Nós, por causa da forma errada às vezes como se olha para os sacramentos, nós geralmente no meio evangélico não reformado, porque no reformado geralmente eles também usam a expressão sacramentos, mas no meio não reformado, pelo menos em termos do batismo. Nós, por exemplo, não batizamos crianças e eu também vou explicar o porquê disso. Os reformados, neste caso mais puros em termos da parte do batismo, vão-lhes chamar de facto sacramento, tanto ao batismo como à ceia, mas é bem diferente daquilo que acontece na Igreja Católica. Eles não acham que vai haver ali um poder especial de salvação por fazer alguma destas coisas. Então há aí diferenças que nós vamos ter que ver. Então Jesus deixou-nos apenas duas ordenanças, duas cerimónias que devem de ser cumpridas por todos os crentes. O batismo, como sinal da nossa união com Cristo, e a ceia, como sinal da nossa permanência na comunhão. Ok? No caso católico, como eu estava a dizer, eles veem, por exemplo, salvação, quando vocês vão ao catecismo, e eu tive que ver isto num trabalho que fiz de final de curso no IBP, num catecismo que eu tenho até tenho esse catecismo em casa, arranjei um catecismo de alguém que me deu na altura esse mesmo catecismo, e eles falam que para a salvação é uma condição fé mais batismo. E nós vamos ver mais à frente que isso não é o que a Bíblia diz. Então parece que a pessoa, se não cumprir aquele ato do batismo, já não é salva. Inclusivamente eles põem um peso tão grande no batismo que eles acreditam sinceramente que se não batizam uma criança, ela vai para o inferno, e se batizam, então ela é salva.
Okay? Chegam a pôr, e eu não vou debater esse tema em si hoje, da salvação das crianças, o que é que acontece ou não. Isso é um tema que não é de facto o nosso ponto hoje. Mas a questão sim do batismo, ok? Já em Atos 15:1, haviam de facto uns indivíduos, como diz o próprio texto bíblico, se vocês abrirem a lerem, que exigiam, e posso ler para vocês a passagem já agora, Atos 15:1, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, já naquele tempo havia esta ideia. Querer só não chegava. Também tinhas que ter ali uma obrazinha. E essa obra era, neste caso, o batismo. Bem, a fé reformada, na qual nós nos identificamos nas suas bases, com exceção de alguns pequenos pontos, como a questão do batismo, nós não batizamos crianças, e vamos ver mais à frente porquê. Mas são pontos muito pequenos, nós nos identificamos na esmagadora maioria. Nós seríamos aquilo mais parecido com... talvez os batistas reformados, vá. E as nossas convicções estariam bastante alinhadas nesse mesmo sentido. Ok? Fala, e realmente foi um dos grandes pontos das 5 solas, é salvação única e exclusivamente pelo meio da fé em Cristo. Unicamente. Ou seja, não há obras, e isso nós vemos nas Escrituras. Mas agora então a questão é: quem então deveria de ser batizado? Porquê? O que é que isto significa? E então vamos tentar responder algumas destas questões, começando com o que é que significa batismo. Porquê é que nós, por exemplo, enquanto Igreja Evangélica de Seixal, batizamos por imersão, e temos aqui um tanque por baixo de mim, e não bastam apenas umas pinguinhas? Porquê é que nós não o fazemos? Ok? A palavra grega que foi traduzida para nós como batismo é batizo, que significa mergulhar, afundar, imergir. Esta palavra, por exemplo, surge em Marcos 1:5, dizendo: saíam ter com ele, neste caso João Batista, toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, havia uma confissão de pecados e eram batizados no Rio Jordão. Esta mesma expressão de batizados é a mesma que é usada, por exemplo, mais à frente em Marcos 7:4. Eu reparei isto quando nós demos Marcos, em que quando fala de eles lavavam as mãos, a expressão é exatamente a mesma. Ou seja, é mergulhar as mãos em água, não é apenas uns salpicos. Principalmente agora em tempos de pandemia, se tu achas que basta apenas uns salpicos, não estás a lavar efetivamente as mãos. Ok? Então, é a mesma palavra que surge nesta passagem em Marcos 7:4, a primeira, quando diz: quando voltavam da praça, não comem sem se aspergirem. Esta expressão é exatamente a mesma, que neste caso aqui até foi traduzido com aspergirem, podíamos até soar a expressão, mas a palavra de facto é batizo, ok? Imergir. E até por acaso esta tradução que aqui tenho nem é talvez a mais feliz neste aspecto. Salpicos, ninguém lava as mãos só com salpicos. Acho que estamos todos de acordo, inclusivamente a tradição era com várias águas. O próprio imergir, o próprio sentido, é entendido pelas várias ocorrências, ok? Como, por exemplo, Marcos 1:5, como eu já referi, em que diz: e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Esta expressão "no" em português vem ou é a tradução da palavra grega "en", que significa em. Ou seja, eles estavam dentro do Rio do Jordão, não era ao lado do Jordão, ok? A outra expressão que também é usada, por exemplo, no verso 9, referindo-se, neste caso, deixem-me só aqui abrir. Ok. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Novamente, a expressão que para nós é traduzida "no", a palavra grega é "eis", e tem mesmo a ver com no interior do Rio Jordão. Ok? Então, há muitas evidências que levam-nos a crer precisamente que o certo é exatamente como nós fazemos. Por exemplo, Marcos 1:10 diz que Jesus saiu, ok, da água, como por exemplo, e podemos ler: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como ele sobre descendo como pomba sobre ele. Ele saiu das águas, ou seja, não foi apenas uns pinguinhos, não foi apenas ao lado do Rio Jordão, ele saiu literalmente
da água. A própria expressão ek, que é usada, a palavra grega que é usada para saiu do Rio Jordão, tem mesmo esta conotação, esta ideia de saiu para fora, neste caso, de água, ok? Por exemplo, João 3:23 diz que, ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque haviam ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Se era apenas salpicos ou pouquinha água, não eram preciso muitas águas. E, de facto, João batizava em lugares que haviam muitas águas. Outro caso que nós temos, Atos 8:36 a 37, temos o caso do eunuco, que no verso, por exemplo, 8:36, diz o seguinte: sendo eles, caminho fora, isto após Filipe estar a explicar a eunuco o Evangelho, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que o Senhor Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E aqui está uma afirmação digna de crédito, ou seja, o eunuco demonstra a sua fé no Senhor Jesus e isto era suficiente. Se ele cresce, então não havia motivo para impedir o eunuco. E aqui eu gostava de começar a fazer-nos pensar, e é um dilema que eu não resolvi ainda totalmente. É verdade que hoje, por causa da tradição, nós muitas vezes protelamos, às vezes anda-se meses, parece que a fazer uma preparação para o batismo. Eu não vejo nenhum caso na Bíblia, em todo o Novo Testamento, que se andasse meses a preparar uma pessoa para o batismo. Se a pessoa de facto queria, era batizada. Claro, eu entendo, e isto ainda é um tema que eu vou querer me debruçar mais em termos históricos, entendo que com a suposta cristianização da Europa, em que um rei, quando se convertiam, todos eram obrigados a ser batizados e a quererem e a se converterem ao cristianismo, tu começas a ter a população toda que passa a ser cristão pela força. As gerações seguintes já nascem porque é a religião imposta e a religião vai comum de todos, então passamos a ser cristãos nominais, cristãos de nome. Tal como na nossa cultura católica, a maioria das pessoas se identificam como cristãos, independentemente de facto de se eles perceberem quem realmente é Cristo e o que é que significa salvação, o que é o Evangelho, mas identificam-se, são cristãos nominais, de nome. Então, neste caso, e eu ia falar um pouco isso mais à frente, dá para entender que há situações que podemos ter que ter algum tempo. Principalmente isto acontece-me com as camadas mais novas, que já nasceram dentro da igreja, têm muitos anos de ouvir falar do Evangelho, conseguem dizer o Evangelho até de cor, porque ouviram os pais, ouviram os professores de escola dominical, ouviram os pastores na igreja, ouviram toda a gente nos acampamentos a explicar o Evangelho, eles sabem dizer o Evangelho de cor e salteado. E aí, muitas vezes, o que o pastor precisa de fazer, ou as pessoas que acompanham-nos, é entender se realmente entenderam, não só apenas papagaio, mas se entenderam e se isso afetou a vida deles. O que, em alguém nascido na igreja, é um pouco mais, às vezes, difícil, dependendo dos casos, de identificar ou não. E talvez isso explique um pouco, mas isso eu ia falar um pouco mais à frente. Mas, novamente, o eunuco poderia pedir: olha, eu tenho aqui alguma coisa com água, porque eles nas suas viagens andavam também com água nas suas deslocações, e podia o eunuco dizer: olha, tenho aqui um bocadinho de água, umas gotinhas, está resolvido. Não, o eunuco percebeu que, de facto, o batismo era feito em lugares com muita água, e era isso que já se fazia, porque o batismo é anterior, inclusivamente aos cristãos. A comunidade, por exemplo, no Qumran, batizava sucessivamente as mesmas pessoas como símbolo de limpeza, de purificação. Pois nós não acreditamos nisso, nós acreditamos em fazer isto apenas num ato único e acreditamos sim depois no processo da santificação ao longo da vida. Ok? Romanos, por exemplo, 6, 3 a 4, fala-nos do simbolismo, que eu vou também vamos ver ainda um pouquinho mais à frente novamente, desta união que nós temos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, este descer às águas tem o seu paralelo com o sepultamento do Senhor Jesus. Este momento em que estamos debaixo das águas e depois este sair das águas tem o seu paralelo na ressurreição do Senhor Jesus. Então, a melhor expressão desta mesma união que nós temos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, e é com isto que é identificado por Paulo, e podemos ler a passagem, Romanos 6, 3 a 4, e a passagem depois segue para a frente, e eu mais à frente vou querer ver convosco o resto, diz o seguinte: ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então há este simbolismo e, de facto, apenas umas gotas em cima da cabeça não representa corretamente esta mesma ideia. Por exemplo, Atos 22, 16 diz o seguinte: E agora, porque te demoras, levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Então, era acompanhado o momento de batismo, e isso vemos em outras situações, quando, por exemplo, na primeira pregação de Pedro, e as pessoas, os corações delas se compungiram, e eles perguntam o que é que nós faremos, e ele ordena-lhes que se arrependam e que sejam batizados. Então, o batismo é acompanhado de um arrependimento, confissão de pecados, por aí fora, ok? Há um reconhecer da pessoa. E está ligada a esta imagem do batismo, ligada à morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus, mas também esta limpeza, esta purificação que se deu nas nossas vidas por causa da morte de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Então há toda esta conotação. Como vamos ver mais à frente, ninguém deixa de ser salvo, ou há aqui um grande problema só porque foi batizado por aspersão. Vamos entender, se nós estivéssemos num contexto de guerra, num contexto de estarmos no meio de um deserto, e que nós não tivéssemos outra possibilidade de batizar a pessoa, se calhar uma garrafa de água era o melhor que nós conseguimos usar naquele contexto, mas recordando que isso não expressa tão bem e tão exatamente o sentido original do batismo. Não iria rebatizar alguém só porque o batismo foi por aspersão e não por imersão. Temos, por exemplo, imaginem agora, por exemplo, Augusto Nicodemos, um teólogo, um pastor que nós reconhecemos, creio que a boa parte de nós aqui, como alguém que ensina muito bem. Imaginem que ele agora queria se tornar membro da nossa igreja. Eu não consigo me imaginar a rebatizar o Augusto Nicodemos por uma questão de diferença de opinião. E é preciso explicar que no caso dos presbiterianos, embora muitos deles são batizados em crianças, eles, quando chegam à idade mais crescida, há uma profissão de fé perante a comunidade em que eles reafirmam que então que aquilo que aconteceu lá atrás, eles acreditam mesmo, ou seja, identificam-se com aquilo que os pais fizeram por eles. Eu não vou entrar agora por aqui por essa discussão, porque é que eles em particular fazem isso. Eu vou explicar sim porque é que nós não fazemos isso dessa maneira. Que é, então, entramos na tal questão, quem deve ser batizado? E a nossa convicção, no nosso contexto, e não só nós, igrejas batistas, no geral, e em particular mesmo as igrejas batistas de linha reformada, que são, penso, as mais idênticas a nós, daquilo que eu tenho connosco e daquilo que eu tenho percebido em termos históricos, do anterior pastor, de falar com os filhos e com outras pessoas, ele falava isso, que nós podíamos nos identificar como vários nomes, se calhar, na nossa denominação. Somos evangélicos, somos reformados, também é verdade, identificamos na maioria das suas doutrinas. Somos também batistas quanto ao batismo, somos congregacionais no modo de ser igreja. Então, na verdade, nós englobamos esses vários aspectos. Batistas reformados seria uma coisa bastante próxima daquilo que eu acho que nós somos. E se não for bem assim, alguém poderá pôr isso em causa, mas eu creio que não. Eu creio que estamos dentro de mais ou menos da mesma compreensão. Então, quem deve ser batizado? Olhando as Escrituras, não há vamos ver. Nós não temos uma forma detalhada de como exatamente deve ser o batismo, mas dá para entender por tudo o que nós vemos, das evidências de como eles o fizeram. Ok? E as evidências que nós vamos ver sucessivamente é que eram batizados aqueles que tinham uma declaração de fé, uma confissão de fé digna de crédito. Por exemplo, Atos 2,41, em que fala de quase 3.000 pessoas a serem batizadas. Mas quem foram essas batizadas? Aqueles que creram. Reparem, o capítulo 2, verso 41. Então, os que lhe aceitaram as palavras, ou seja, creram naquilo que estava a ser ensinado por Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quem foi batizado? Os que creram. Okay? Não foi toda a gente que obviamente, ia sendo batizada. Aqueles que creram. Por exemplo, em Atos 8:12, foram batizados tanto homens como mulheres. Mas qual era a característica? Reparem, Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Quais? Aqueles que acreditaram naquilo
que Filipe lhes estava a ensinar. Por exemplo, em Atos 10, 44 a 48, após Pedro pregar na casa de Cornélio, e verem a descida do Espírito Santo sobre eles, o próprio Pedro levanta a questão. Mas agora podemos mesmo ler direto do texto. Atos 10, 44 a 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ou seja, estavam a ouvir as Escrituras a ser explicadas e o Espírito Santo desce sobre todos eles. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. Então eram batizados aqueles que creram, e em particular nesta passagem, alguém que até tinha uma evidência da ação do Espírito Santo bastante clara. E são os dois pontos que para mim me parecem centrais. Alguém que tem uma declaração de fé digna de crédito e identificamos algum tipo de sinais. E vamos também perceber um pouco mais essa situação também mais à frente. Por exemplo, Atos 16, 14 a 15, fala novamente de mais um caso, Lídia. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, há algo interior que aconteceu e que fez com que ela entendesse aquilo que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos julgou, dizendo: se julgais que sou fiel... Bom, e aqui, entretanto, convida para entrar em casa. Novamente, mas há uma evidência de qualquer coisa. Deus abriu o coração dela. Há uma evidência da ação do Espírito Santo em Lídia. Novamente, o mesmo acontece com o carcereiro em Filipos. Após terem ouvido a palavra, e então são batizados. No caso de João Batista, que já vem atrás, por exemplo, Mateus 3, 5 a 8, novamente esta mesma ideia associada uma coisa com a outra. Reparem, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, era necessária uma declaração de fé digna de crédito e que haja minimamente evidências. O que ele olhava para aqueles casos e viam: não há evidências nenhumas, não vos vou batizar. Há situações em que sim, se há evidências de que a pessoa não compreendeu o Evangelho ou de que a pessoa não há ali nada da ação do Espírito de Deus nela, não vamos batizar a pessoa só porque a pessoa quer, só porque a pessoa pode ficar chateada e se vai embora. Okay? Já houve pessoas que me tentaram, não ninguém membro da igreja, mas que me tentaram quase que pressionar um pouco a batizar alguém que estava no meio de nós e que ainda nem sequer tinha entendido nada do Evangelho. E eu, não faz sentido, eu não vou batizar uma pessoa que não entende sequer o Evangelho. Bem, quanto mais tomar a ceia, porque até, inclusivamente, me estavam a pedir para que a pessoa até já tomasse eventualmente a ceia. Não, a pessoa nem sequer batizada foi, que é o primeiro passo, e ela nem sequer entende o Evangelho. Não faz, obviamente, sentido nenhum. Então, devem de ser batizados aqueles que têm estas mesmas evidências. O próprio significado do batismo em si, que tem esta simbologia ligada à morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e depois conotada connosco em Romanos 6, 3 a 9, tem uma ligação muito clara com a nossa conversão. Nós batizamos crentes. É preciso entender isto, porque o batismo não vai salvar ninguém, o batismo não vai fazer uma transformação. Nós batizamos e é um reconhecimento público daquilo que se passou no coração dessa mesma pessoa. Por exemplo, Gálatas 3, 26 a 27. Pressupõe que o batismo é dado àqueles que se revestiram de Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Ok? Então, pessoas que se revestiram de Cristo, ou pelo menos no nosso entendimento, olhando, é aquilo que nós conseguimos ver. Por exemplo, Romanos 6, 3 a 9. Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos
depois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, passa a haver alguma transformação em nós, é esperado. E todos vocês que foram batizados, se não houver este andar em novidade de vida, esse batismo não fez nada, não foi nada, ok? Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Ou seja, mesmo neste símbolo do batismo, lá está esta mesma simbologia de estarmos a sepultar o velho homem, o velho Filipe, o velho Marcelo, a velha Jade e o velho qualquer um dos outros todos da igreja, ok? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. E então daí o sair das águas como esse mesmo simbolismo. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Ok? Então, pressupõe que a pessoa passou por uma transformação de vida. Ainda podíamos ver, por exemplo, também Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, neste caso com Jesus, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, então sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A fé é novamente associada também ao ponto do batismo. Então, nós batizamos pessoas que de facto creem em Cristo e que têm, obviamente, evidências disso. Mas então agora levanta-se a questão: com que idade se vai batizar alguém? Pergunto eu. E aí levanta-se realmente a questão. Bem, nós não temos na Bíblia a dizer só com aquela idade é que se vai batizar alguém. Por o que nós vimos atrás, se só batizamos quem tem uma declaração de fé digna de crédito e há minimamente evidências de que compreendeu e de que o Evangelho está a afetar a vida dessa pessoa, então nós não podemos limitar isto à idade. Teoricamente, se eu identificar que uma criança minimamente compreende e há ali evidências dessa ação do Espírito Santo, é muito difícil para mim, em consciência, negar o batismo numa situação dessas. Ainda que é mais difícil, de facto, aqueles que já nascem dentro da igreja, como por exemplo o meu caso. Eu nasci dentro da igreja. Eu não me lembro do meu momento da conversão. Eu lembro que desde miúdo sempre senti peso pelos meus pecados, sempre pedi perdão a Deus pelos meus pecados. Tinha uma visão ou uma ideia rudimentar do Evangelho, mas eu já tinha essa noção. Deus é perfeito, Deus é bom. Eu não. Eu sou pecador, eu preciso me arrepender. Eu sei que Jesus morreu na cruz por mim. Eu tinha essas noções. Quando é que isso aconteceu? Não sei. De facto, e também a mudança de vida em alguém que nasceu dentro da igreja e que de facto já seja crente, como eu creio que era, e pelo menos olhando a minha vida é isso que eu examino, e certamente outros casos, muitos casos também entre nós também poderão verificar isso. É natural que nós não vamos encontrar nessa pessoa uma mudança radical de repente de vida, e aí então torna-se um pouquinho mais difícil. Talvez por isso, nestes casos, em pessoas como eu, que já nasceram na igreja, e muitos de vocês, anda-se ali um tempo a ver se a pessoa compreende realmente bem o Evangelho e de que forma o Evangelho tem afetado a vida da pessoa. No entanto, nenhum de nós é Deus. Nenhum de nós sabe se a pessoa realmente é salva. Ok? Não é uma coisa que nós consigamos. Pronto. Porquê é que não batizamos bebés? Bebés choram. Eu não sei ler bebê, a linguagem dos bebés. Não sei se, entretanto, o Lucas ou a Inês já aprenderam isso. Mas acho que ninguém sabe ler a linguagem dos bebés. Alguma coisa nós conseguimos identificar, mas não é fácil de identificar ali uma declaração de fé digna de crédito e então batizar as crianças. Ok? Então, essa é a razão pela qual nós não batizamos crianças. Há toda uma lógica por detrás, porque é que os presbiterianos batizam, mas isso ia nos estender muito, que vai muito além daquilo que nós estamos a ver hoje, e quem quiser pode ver comigo. É bastante interessante. Mas, obviamente, não concordamos logo por esta base. Uma criança não tem uma declaração de fé digna de crédito. Ok? Será que... Então, quando é que batizamos? A pergunta seguinte é: será que a pessoa devia ser batizada após meses de preparação para o batismo? Primeiro ponto que eu gostava que penses para ti mesmo é: onde é que isso está na Bíblia? Embora nós possamos entender que isso possa ser necessário, em alguns casos, com pessoas que nascem dentro da igreja e que podem papaguear o Evangelho e mesmo assim não tê-lo mesmo compreendido e o Evangelho não ter afetado, não há evidência nenhuma em lado nenhum que isso tivesse que ser assim dessa maneira. As pessoas eram batizadas geralmente imediatamente. Mesmo quando nós olhamos a grande comissão em Mateus 28, 19 a 20, que diz:
E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, pressupõe que o primeiro passo, de facto, após a pessoa ouvir o Evangelho, é o batismo. O ensinar é o resto da vida toda. O catequizar, mas portanto nós não usamos muito no nosso meio evangélico, ou pelo menos não no nosso tempo, mas aquela parte do discipular, do ensinar, é a vida toda. E irmãos, isto não é só para os novos convertidos. E há dias estávamos a falar, eu e o João Cid, e de facto ele fez ali uma observação muito boa. Corremos o risco de achar que escola dominical é só para crianças e novos convertidos. Não é. A vida toda nós vamos estar a ser educados nas Escrituras e a escola dominical, logicamente, é para todos, a vida toda. Ok? Então, não é primeiro ensinamos tudo sobre todas as crenças da fé e depois a pessoa conseguir saber todas as nossas doutrinas, então vai haver essa declaração pública da sua fé. Não! Aquilo era, evangelizava-se, falava-se do Evangelho, apelava-se ao arrependimento e a que seja batizado. Esse é logo o primeiro passo da obediência ao Senhor Jesus, em que tu reconheces, sim, eu quero seguir o Senhor Jesus. Sim, Ele é meu Salvador. Sim, Ele é meu Senhor. É o primeiro passo, é o batismo. Daí, aliás, não cumprir com esse primeiro passo é grave porque já estamos a entrar em desobediência deliberada. No caso, por exemplo, de Atos 2, 37 a 38, diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, um bocadinho à semelhança de Lídia. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aí Pedro então responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo novamente. Evangelho, chamado ao arrependimento, e essa resposta é dada publicamente, esse mesmo testemunho, através do batismo. Bem, não há forma de tu garantir que a pessoa é mesmo salva. Nós tentamos ver esse tipo de evidências. E tanto não há que... Reparem que em Atos 8 fala-nos de um Simão, um mágico, era um mágico, e que abraçou a fé cristã e que no início fala que tinha um fascínio pela ação do Espírito Santo. Foi batizado por Filipe. Quando Pedro vem, nunca se viu em lado nenhum Pedro repreender Filipe. Filipe, tu foste negligente. Então tu foste batizar aquele homem que agora está-se a manifestar que se calhar não é um crente convertido. Não, não vemos isso. Vemos sim Pedro a repreender o Simão, porque o Simão, quando vê a ação do Espírito Santo através de Pedro, em que punham as mãos e as pessoas recebiam do Espírito Santo, ele quis comprar esse dom de Deus. E Pedro disse: não, arrepende-te, estás a querer comprar o dom de Deus. Está o teu coração em fel de amargura. Então, às vezes nós vamos batizar pessoas que mais tarde vimos a descobrir que afinal não eram realmente convertidas. E temos o caso de Simão Mágico, Ananias e Safira. Há às vezes algum debate, alguns até põem a hipótese, eu sinceramente creio que provavelmente também eram pessoas que não eram convertidas porque eles sofreram punição de Deus direta, o próprio Deus os matou, e isso acontece também no Antigo Testamento. É um julgamento imediato sobre a vida das pessoas, mas aí só Deus é que realmente saberá. Temos Judas Iscariotes, que andava entre os 12 e que inclusivamente também batizou outros. Jesus lavou-lhe os pés, tomou a ceia, e Jesus sabia de tudo isso. E ele fez parte durante todo esse tempo. Bem, Jesus sabia porque ele é Deus, não porque ele tivesse a concordar, mas já sabia que isso iria mesmo acontecer, não que, obviamente, devêssemos ser concordantes com as atitudes de Judas, que inclusivamente roubava. Ok? Mas sempre o que nós vemos é confissão digna de crédito e evidências da ação do Espírito Santo. E estamos a terminar. Batismo é necessário para a salvação, como creem os católicos? Bem, apenas crer em Marcos, e eu pedi então, apaga-me por favor a luz e mostra-me aqui a imagem que eu queria ver com os irmãos. Em Marcos 16, diz o seguinte, e este foi o meu primeiro sermão, foi Marcos 16, em que fui convidado para falar para um grupo de jovens de uma igreja, e quando eu me apercebi, aquilo não era um grupo de jovens, era um ajuntamento de várias igrejas brasileiras, e eu era o orador da noite. Então a primeira vez que eu preguei na minha vida foi por engano, e foi precisamente com base nesta passagem, nesta e noutra, mas esta foi uma das passagens que eu peguei na altura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu aqui gostava só de pensar um pouco convosco.
que é que esta passagem significa e o que é que ela não pode significar. Eu aqui vou usar uma coisa que em matemática, não se assustem, é chamada de teoria de conjuntos. Nós geralmente, não sei se no secundário se dá, temos aqui o professor de matemática, também se dá. Pronto, já não recordo. Eu lembro-me que dei isto em análise matemática no primeiro ano, em que temos uma disciplina em que uma das primeiros conteúdos era elementos de lógica e teoria de conjuntos. Na altura usámos o livro do professor Campos Ferreira. Era um anexo ao mesmo e achei isto muito interessante. E lógica ajuda-nos a entender melhor as passagens bíblicas. Então, o que esta passagem nos diz é quem crer, e esta bolinha a preto é o conjunto dos que creem, e for batizada, que é o conjunto dos que são batizados, será salvo. Quer dizer que a interseção entre os dois conjuntos, os que creem e os que são batizados, este conjunto aqui do meio, são os salvos, ok? Então, quem crer e for batizado será salvo. O que esta passagem nos diz é que estes são salvos, os que creem e são batizados. E o que a seguir a passagem nos diz, mas quem não crer, deixa-me lá ler, porque eu não... Exato. Quem, porém, não crer, será condenado. Quem é que são os que não creem? Os que estão fora desta bolinha são os que creem. Ou seja, estes, todos, não creem, estão condenados. Então, tu podes ser batizado, mas se tu não creres, tu estás condenado. Claro, alguns podiam dizer, então e aqueles que creem e não foram batizados? Esta passagem não te diz nada. Aí terias que ir a outras passagens, como João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Okay? Então aí sabemos que crer é condição suficiente para ser salvo. Suficiente. E a única, aliás, condição é crer. Exemplo disso, o ladrão que estava ao pé da cruz, podes tirar? O ladrão que estava ao pé de Jesus na cruz disse o seguinte, em Mateus 10, 32 a 39. Não, desculpem, eu agora aqui pus a passagem errada. Exatamente, não, desculpem, Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores na cruz blasfemava contra Jesus, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo e dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus. Jesus, disse o ladrão, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este homem não teve a oportunidade de sequer ser batizado. E naquele mesmo momento Jesus já estava a dizer, hoje mesmo vais estar comigo no paraíso. Então o que é que acontece? Apenas crer é a condição necessária, batismo não necessariamente. A questão que se deve levantar às vezes é, porque é que alguém pode não querer ser batizado? E aí entrávamos no âmbito de obras não nos salvam, mas obras evidenciam se realmente somos salvos, como podíamos ver em Tiago 2, 19 a 20. A tua fé é manifestada pelas obras. Se tu tens a oportunidade de ser batizado e deliberadamente decides continuar a negar a tua fé perante a igreja e perante a família e perante as outras pessoas, estás em pecado deliberado contra Deus. E tal pessoa tem que ser, obviamente, exortada. Principalmente eu, quando estou, e às vezes já me tenho deparado com esse tipo de situações, fica um bocadinho difícil, porque eu não quero que as pessoas se batizem por obrigação, pela força, mas ao mesmo tempo é uma ordenança, é mesmo um mandamento. E alguém, por exemplo, não ser batizado, e se me parece que a pessoa já crê no Senhor Jesus, algo aqui se passa. E às vezes aqui há um grande conflito. Às vezes temos tido situações em que até quando é que a pessoa deve de lembrar que sim, ou até quando não se deve. E depois eu tenho crentes aqui dentro que perante a mesma circunstância, uns vão dizer, mas devias falar mais uma vez. Mas já se falou vezes demais. É muito difícil. Aqui é uma questão de consciência, caso a caso, mas sim tem que se lembrar as pessoas de que esse é um passo, porque é um mandamento de Jesus e não é uma sugestão e não é uma opção, é um mandamento para todo aquele que crê no Senhor Jesus dar esse mesmo passo, ok? Por fim, quem então deve batizar? A Bíblia não diz diretamente quem deve batizar, mas nós vemos que sempre na Bíblia quem batizava era os discípulos de Jesus, o próprio João Batista. Não dizem lá nenhum que Jesus batizou alguém. Não sabemos. Na verdade, quem batizava eram os discípulos de Jesus. Talvez, não sabemos. É possível que ele tenha batizado ou não sei.
mas de facto os discípulos batizavam debaixo da autoridade de Jesus. E ao longo do Novo Testamento o que nós vamos vendo é pessoas autorizadas e reconhecidas geralmente pela Igreja estavam a batizar outras. Em teoria, eu creio que se nós estivéssemos numa situação extrema em que não temos mais ninguém próximo com autoridade reconhecida pela Igreja para batizar, imaginemos um contexto de guerra lá na Ucrânia, e a pessoa nem sabe se vai viver o dia seguinte ainda para... e sente mesmo no seu coração aquele desejo. Eu não me chocaria que um irmão o batizasse, seja por exparsão, seja por imersão. Imagina que não tem mesmo condições de ser por imersão. Eu não me chocaria situações dessas, mas são situações muito concretas. E temos um exemplo disso. Filipe, quando batiza, e eu vou-vos mostrar um pouco mais o peso do batismo como algo comunitário, mas Filipe, quando batiza o eunuco, não estava na presença de toda a igreja, nem em contexto sequer de igreja. Estava ele e o eunuco só. E ele o fez, e fez-o logo imediatamente. Há algumas exceções que nos fazem perceber que talvez haja alguns contextos que fogem um bocadinho àquilo que é a norma e poderão então eventualmente ser batizadas pessoas noutros contextos. 1 Coríntios 12, 13 diz o seguinte, começando no 12, aliás. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Então é um ato que é feito em um corpo, é um ato comunitário. Daí a relevância de juntos celebrarmos este momento quando geralmente ocorre o batismo. Bem, dito isto, temos aqui todas as considerações relevantes e necessárias para nós entendermos como funciona o batismo. Quando alguém aposta por o Evangelho, eu tenho que, obviamente, exortar a pessoa a dar o primeiro passo, que será o batismo, e se a pessoa de facto reconhece e declara a sua fé, bem, quem somos nós, como disse, já vimos várias situações nas Escrituras, quem somos nós para negar o batismo a pessoas que tenham essa declaração de fé digna de crédito e, ao mesmo tempo, evidências dessa mesma ação do Espírito. Aos outros que já têm muitos anos de crentes, recordem esse primeiro ato e recordem-se se a nossa vida continua a ser coerente com esse primeiro ato. Cada vez que nós tomamos a ceia, novamente recordamos a morte do Senhor Jesus e como ela é tomada a um domingo, também a ressurreição que foi a um domingo. Aquela confissão de pecados, aquele reconhecer de que éramos pecadores, de que o velho homem estava sepultado, foi sepultado na morte também com o Senhor Jesus, deve continuar por toda a vida, e em toda a vida nós devemos ter essa mesma evidência. Bem, estamos então a terminar o culto. Eu no final gostaria de pedir a todos os membros da igreja que venham aqui um bocadinho à frente para nós falarmos uns breves minutos, está bem? E pronto, e temos terminado o nosso culto. Vamos terminar em oração. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, porque por meio dela nós encontramos orientação de como te conhecer, de como conhecer também quem nós éramos, de conhecer como tu resolves o problema entre nós e ti, esta falta de paz que nós tínhamos, este distanciamento que nós tínhamos, por meio do que Jesus fez na cruz. Estamos tão gratos, Senhor, e somos eternamente gratos por tão maravilhoso, tão grandioso amor, sendo que realmente nós todos reconhecemos, nenhum de nós é digno de nada. Senhor, nós reconhecemos que não fomos batizados porque nós merecíamos o batismo, não é por merecimento, nenhum de nós merece, é apenas graça. Graça da ação do Teu Espírito em nós, manifestada publicamente, através do batismo e também da ceia, daquilo que Tu tens efetuado nas nossas vidas. Senhor, te agradeço por estes presentes que Tu trazes ao nosso meio, destes irmãos que publicamente reconhecem a sua fé e que tanto enchem de esperança ao nosso coração e tanto nos alegra e tanto nos enche ver a ação do Teu Espírito, Senhor. Por amor do Teu nome, continua a salvar, Senhor, mais gente, continua a transformar o coração de mais gente, Senhor. Senhor, como pediram os irmãos em Atos, eu também te peço, Senhor, dá-nos ousadia para continuar a falar do Evangelho em todos os dias, em todos os lugares, a todas as pessoas
que nos rodeia. Senhor, por amor do Teu nome, põe compaixão nos nossos corações por aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho, que estão aí para a eternidade no inferno. Por amor do Teu nome, Senhor, abre os nossos corações, abre a nossa consciência. Não deixes, Senhor, nos descansarmos com um mau entendimento das Escrituras. Mas lembrando que nós somos responsáveis de responder afirmativamente ao Teu apelo de falar do Evangelho para que então outros possam crer e confiar em Jesus. Senhor, ajuda-nos a ter este ânimo, a ouvir estes testemunhos, de falar a mais pessoas, para ouvir mais testemunhos de gente que foi completamente afetado e transformado pela ação do Teu Espírito, Senhor. Esse é, Senhor, realmente o nosso desejo e a nossa missão enquanto igreja. Continuar a propagar o Evangelho, continuar a receber aqueles que se vão convertendo e discipulando toda a igreja, os que vão entrando e os que já estão. Senhor, ajuda-nos neste trabalho, guia-nos neste trabalho. Sem Ti nada podemos, Senhor. Sem Ti apenas vamos incluir mais pessoas num clube. Nós não queremos incluir pessoas num clube. Nós não queremos números, Senhor. Nós queremos vidas transformadas pelo Evangelho, pelo Teu poder, pelo Espírito Santo, através da Tua palavra, Senhor, operando nos nossos corações e rendendo vidas a Cristo. Dá-nos sabedoria a nós, enquanto igreja, a acompanhar estas pessoas que nos vão chegando, que uses as nossas vidas também como exemplo para eles, que possamos ser esse irmão mais velho que os pode acompanhar também na sua caminhada. Mas dá-nos sabedoria, Senhor, a acolher a todos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, temos terminado o nosso culto. Vamos só ter um pós-lúdio com o Lucas. E depois no fim eu peço então apenas a membros que tenham um momento. Apenas um esclarecimento. Há igrejas que a pessoa, quando é batizada, automaticamente se torna membro da igreja e por causa disso se protela tanto às vezes os batismos. Nós, enquanto igreja, na Assembleia de Membros, separamos uma coisa da outra. Ou seja, a pessoa ser batizada não pressupõe que a pessoa automaticamente vá se tornar membro. Porque a pessoa pode ter todos os indícios de ser batizada e ainda não fazia sentido ser membro. Eu vou pegar, por exemplo, no caso da Jade, estás com 15, Jade, 16 anos, pronto, 16 aninhos. Pois nesta idade, 15 ou 16, é muita diferença. Ok, desculpa. E elas estavam-se todas a rir, mais um ano é muita diferença nesta idade, eu sei. Ok, é 16, não é 15. Ok, 16, desculpa, Jade. Mas é discutível se a pessoa deve logo se tornar membro ou não, mas eu ia pegar, por exemplo, no caso da Jade. Na minha opinião, enquanto pastor, e obviamente os irmãos são livres de não ter a mesma opinião, acho estranho que uma pessoa só a partir dos 18 possa votar nas eleições num país e possa tirar carta e outras coisas, e na igreja nós acharmos que com qualquer idade, desde que esteja batizada, então pode entrar para membros para tomar decisões que nós sabemos que são muito sérias e que implicam na vida da igreja de forma bastante